Olá, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos continuar o estudo do Livro dos Espíritos a partir da questão 680. Nós estamos falando das leis do trabalho. Vamos lá? 680. Não há homens que se encontram impossibilitados de trabalhar no que quer que seja e cuja existência é inútil? Deus é justo e só condena aquele que voluntariamente tornou inútil a sua existência, pois esse vive à custa do trabalho dos outros. Ele quer que cada um seja útil de acordo com as suas faculdades. Muito bem. Quando nós definimos a palavra trabalho e a consideramos como atividade remunerada ou execução de tarefas, nós podemos identificar pessoas que estão impossibilitadas desse tipo de atividade. Mas nenhum de nós é inútil. Existem formas de trabalho que independem do movimento. Pessoas que oram por outras pessoas, que falam palavras de alento, que desejam coisas positivas, são todos sentimentos que nós vamos cultivando dentro de nós e que favorecem outras pessoas. Então, o estudo, a divulgação de algum tema, tudo isso é trabalho. Então, não existe uma inutilidade no universo. Se nós pegarmos uma gota de água do oceano, nós vamos encontrar vida ali. E aquela vida é importante. Ela faz parte de todo um sistema. Então, não há um ser no universo que seja inútil. Todos estamos e podemos trabalhar. Podemos não querer trabalhar. Podemos abrir mão da nossa existência. Aí é conosco, livre-arbítrio. Mas ninguém está impossibilitado de fazer algo a alguém. E isso é trabalho. 681. A lei da natureza impõe aos filhos a obrigação de trabalharem para seus pais? Certamente, assim como os pais devem trabalhar para seus filhos. Foi por isso que Deus fez do amor filial e do amor paterno um sentimento natural, a fim de que, por essa afeição recíproca, os membros de uma mesma família fossem levados a se ajudarem mutuamente. Isto é ignorado com muita frequência na vossa sociedade atual. Quando Moisés subiu o monte e recebeu as instruções, as leis de Deus, estava escrito lá: honrai vosso pai e vossa mãe. Então, muito além do amor, o honrai é uma responsabilidade que nós temos com o nosso comportamento de servirmos de bons exemplos para os nossos pais, né, para a sociedade, e não causarmos decepções, e também de supri-los de todas as necessidades. Então, nos cabe trabalhar para que tenhamos recursos para sustentar aqueles que necessitam e jamais deixar de assistir aqueles que são a porta de entrada para essa encarnação, as pessoas mais importantes que abriram a possibilidade para que estivéssemos aqui, que são os nossos pais. Então, sim, devemos sim trabalhar pelos nossos pais, mais do que isso, honrá-los com o nosso comportamento, com a nossa mostrando para eles a importância que eles têm para nós mesmos, o amor que nós sentimos e essa afeição que eles chamam de amor filial, essa afeição que une espíritos numa encarnação para que possam evoluir juntos. Então, não deixa de ser uma oportunidade também. Vamos seguir. Limite do trabalho, repouso. Opa, descansar é bom. 682. Sendo uma necessidade para quem trabalha, o repouso não é também uma lei da natureza? Sem dúvida. O repouso serve para reparar as forças do corpo e também é necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência, a fim de que se eleve acima da matéria. Então, é claro que precisamos do descanso. Não é o trabalho, ele é necessário, é importante e nos ajuda a desenvolver a nossa inteligência, mas é imprescindível que nós cultivemos ou cuidemos bem do nosso corpo. E o corpo necessita do repouso. Mas como ele diz,
O repouso do corpo é uma oportunidade para o trabalho da inteligência. Então, estamos em repouso, mas estamos lendo um bom livro, estamos vendo um bom filme, estamos aprendendo algo novo. O repouso é diferente de lazer. O lazer, ele está vinculado a atividades que nos fazem felizes, que nos deixam alegres. O repouso é aquele momento em que o corpo está se regenerando, está se recuperando. Então, é realmente parar. Mas mesmo nessa parada, dá para continuar trabalhando, desde que seja intelectualmente, né? Aprendendo um pouco mais. 683. Qual o limite do trabalho? O limite das forças. Deus, porém, deixa o homem livre. Então, como disse Jesus, fazei o bem até o limite das vossas forças. E nós é que vamos determinar esse limite. Somos nós que temos o livre-arbítrio de escolher para que lado vamos, de que forma, quanto tempo vai levar, qual é a necessidade de trabalho, quanto o nosso corpo resiste, tudo isso é vinculado ao nosso livre-arbítrio. E nós somos soberanos para decidir. Mas o convite ao trabalho é até o limite das nossas forças. 684. Que pensar dos que abusam da sua autoridade, impondo a seus inferiores excessivo trabalho? É uma das piores ações. Todo homem que tem o poder de mandar é responsável pelo excesso de trabalho que impõe a seus inferiores, porque transgride a lei de Deus. O que faz uma pessoa exigir demais dos seus funcionários, das pessoas que trabalham para ele? É a ganância. Então, aumentar a produtividade representa um esforço da equipe, um trabalho mais árduo, e que vai resultar no lucro da empresa. Então, esse sentimento de ganância já mostra uma inferioridade do espírito e um compromisso assumido para o futuro. Então, exigir das pessoas além das suas forças seria ampliar os nossos próprios compromissos, porque estamos nos distanciando da lei de amor. Compreender e aceitar as pessoas com quem convivemos nos fortalece para que possamos encontrar um bom termo. Então, o quanto exigir daquela pessoa, o quanto que ela pode me dar e remunerá-la da forma adequada, permitir que haja o descanso, permitir que haja a recuperação para que, refeitas as energias, possa continuar. Então, a exigência do trabalho, e nós estamos falando de um livro escrito em 1857, quer dizer, ainda existia a escravidão, em que os escravos eram colocados no Brasil até a morte, né? Mal alimentados, não tinham condições de vida. Então, exigência acima da humanidade, né? Sendo o egoísmo, a ganância, o movedor desses sentimentos. Então, são coisas que precisamos abolir. 855. O homem tem o direito de repousar na velhice? Sim, pois o homem está obrigado ao trabalho apenas de acordo com as suas forças. Então tá. Fisicamente, depois de uma certa idade, começam a haver limitações. Então, fica difícil, né, essa relação com o trabalho. Temos dificuldade de manter o ritmo, de manter a mesma força. É complicado. Então, nós vamos trabalhar de acordo com os limites das nossas forças, né, com o jeito que a gente pode realizar as tarefas, respeitando o corpo, porque o corpo envelhecido, ele pode sofrer mais dores e ter dificuldades. Mas nunca vamos deixar de trabalhar. A inércia, ou ficar parado totalmente, é algo que sacrifica o ser, né? O espírito precisa continuar sendo útil, se sentir útil. Então, modifica-se as atividades e vai trabalhar de acordo com os seus limites, mas nunca deixará de trabalhar. 685A. No entanto, que fará o velho que precisa trabalhar para viver, mas está incapacitado para o trabalho? O forte deve trabalhar para o fraco. Na falta da família, a sociedade deve tomar o seu lugar.
é a lei de caridade. Então, isso é uma coisa que acontece na sociedade, no Brasil em particular, o sistema de previdência, depois de uma certa idade, a pessoa tem aposentadoria, que vai gerar alguns recursos, né? Mínimos, é verdade, mas vão gerar recursos para que haja subsistência. E a sociedade também ajuda. Então, tudo isso está relacionado com a evolução do ser. À medida que os espíritos encarnados aqui na Terra forem se aprimorando, se tornando mais elevados, menos necessitados haverá. Desde pessoas deficientes até envelhecidas ou crianças, todos terão satisfeitas as suas necessidades básicas, porque isso faz parte da lei de amor. Como amar ao próximo, deixando ele passar fome, deixando ele passar frio, enfim, não tendo o mínimo da subsistência. Então, é uma característica, né, que a sociedade humana, a partir da sua própria evolução, vai se aproximando da lei de amor e isso vai se tornando uma tendência. O que diz Kardec? Não basta dizer ao homem que ele deve trabalhar. É necessário que aquele que precisa do trabalho para viver encontre em que se ocupar, o que nem sempre acontece. Quando se generaliza a falta de trabalho, assume as proporções de um flagelo, como a miséria. A ciência econômica procura o remédio para isso no equilíbrio entre a produção e o consumo, mas esse equilíbrio, mesmo que seja possível estabelecer-se, sempre sofrerá intermitências, durante as quais o trabalhador também precisa continuar vivendo. Há um elemento a que não se tem dado o devido valor e sem o qual a ciência econômica não passa de simples teoria: a educação. Não a educação intelectual, mas a educação moral. Não nos referimos à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar os caracteres, àquele que cria hábitos, uma vez que a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Quando se pensa na grande quantidade de indivíduos que todos os dias são lançados na torrente da população, sem princípios, sem freio, e entregues a seus próprios instintos, serão de admirar as consequências desastrosas que daí resultam? Quando essa arte for conhecida, compreendida e praticada, o homem terá no mundo hábitos de ordem e de previdência, para consigo mesmo e para com os seus, de respeito a tudo o que é respeitável, hábitos que lhe permitirão atravessar com menos dificuldade os dias ruins que não pode evitar. A desordem e a imprevidência são duas chagas que só uma educação bem entendida pode curar. Eis aí o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, a garantia da segurança de todos. Então, esse comentário do Kardec vem corroborar aquilo que eu estava dizendo antes. Quanto mais a sociedade evolui, os espíritos se aproximam da lei de amor, melhores serão as condições de aprendizado e evolução daqueles que reencarnam. Então, é sempre a busca da elevação, a busca do progresso, a compreensão daqueles que estão ao nosso redor, que estão em aprendizado assim como nós. E tudo isso nos leva a uma paz interior e a fazermos o melhor ao nosso alcance, como foi dito lá. Vamos trabalhar até o limite das nossas forças, respeitando aqueles que ainda não compreendem esse ensinamento e não se atentaram para a transformação que o amor fará na nossa vida, em termos de felicidade e bem-estar. Muito bem, vamos encerrando por aqui. Na semana que vem, iniciaremos o capítulo 4, Lei de Reprodução, População do Globo, questão 686. Esta é a semana do Natal, então vou desejar a vocês um Feliz Natal, com muita paz, com muita luz, que as famílias se reúnam, que possam se confraternizar, se lembrando dessa mensagem de amor que o Evangelho nos traz, e com tolerância, com paciência, possamos usufruir desse encontro que é o Natal, esse momento de luz em que o mundo inteiro se volta para Jesus, esse Espírito que esteve entre nós, nos trazendo conforto, consolo e esperança.
que as bênçãos do Mestre Jesus possam ser derramadas sobre todos nós. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa semana a todos.